Graça e paz, meus irmãos. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma jornada de reflexão e oração. Eu sou Samir aqui da Believe. Com alegria estar com vocês aqui fazendo companhia nessa noite. Sabe, em meio às incertezas do nosso cotidiano, que nós possamos buscar ancorar nossa fé na rocha inabalável que é o Senhor. Eu quero te lembrar que toda noite nós temos uma palavra e uma oração para você dormir bem. E eu quero convidar você a se inscrever nesse canal, a deixar seu like, a compartilhar esse vídeo nos grupos de WhatsApp, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Sabe, a vida por vezes ela nos conduz por caminhos de aflição, isso é inevitável. E em meio a esse mundo tão imperfeito, nós vamos sempre encontrar tribulações. No entanto, como cristãos, nós somos lembrados que pelas Escrituras, essas aflições elas são temporárias. Mas como que nós podemos encarar esses momentos difíceis com a perspectiva de esperança? Como é que a nossa fé ela vai resplandecer em meio a tanta escuridão e tanta tribulação? Sabe, meus irmãos, eu quero convidar você para que nós possamos analisar juntos essas questões, sabe? Para que nós possamos crescer nessa noite. Eu queria começar fazendo uma ilustração hoje, bem simples. Eu queria que você imaginasse, sabe, como se você estivesse num barco, no meio do oceano. Agora imagine que aquele céu azul, ele começa a se transformar num céu que está começando a ficar nublado, cheio de trovão e cheio de relâmpagos. E isso começa a anunciar que está chegando uma tempestade muito grande sobre esse barco. E aí o barco ele começa a balançar com tanto vento que começa a soprar, sabe? E que isso represente para você essas tribulações que nós enfrentamos. Sabe? Imagine só você no meio desse barco. O medo ele começa a tomar conta de você. Ele vem, sabe, com uma onda. Imagine aquelas ondas gigantescas vindo, o medo começando a bater. Só que nesse barco nós encontramos um grupo de pessoas também, sabe? E esse grupo de pessoas, cada um está vivendo a sua própria tempestade. Agora imagine só, um cara que está vivendo a sua tempestade financeira. E as ondas, elas são ondas de dívidas que estão tentando afundar os seus sonhos. Outras pessoas estão passando por uma tempestade na sua saúde. E as ondas que vêm com uma enfermidade, elas começam a colidir com a nossa fragilidade humana. Tem aqueles que estão passando por tempestade nas suas relações. E essas ondas turbulentas no seu conflito começam a ameaçar um naufrágio da convivência com outras pessoas. E lá na frente do barco, nós estamos olhando para o capitão. Ele não é alguém estranho a tempestades. Na verdade, ele é alguém que já enfrentou tempestades, já enfrentou traição, já enfrentou rejeição, já enfrentou a dor. Deixa eu te falar uma coisa. Esse capitão que está lá na frente é Jesus. Aquele que em certa noite caminhou sobre as águas. Dá para você imaginar isso? Quando os discípulos eles estavam em meio à tempestade, quando eles começam a olhar para o mar, eles veem Jesus andando até eles, eles se assustam e ele diz: ei, não tenha medo, sou eu. É isso que Jesus está falando para você hoje. Não tenha medo, sou eu que estou vindo. A tempestade ela vai representar as nossas aflições, só que elas são temporárias. Mas o capitão que é Jesus, ele representa a esperança eterna. Sabe, enquanto essas ondas elas estão tentando nos engolir, o capitão nos chama para segui-lo em meio à tempestade. Ele não promete que as tempestades elas não vão vir sobre nós, mas ele nos assegura que com ele a nossa travessia ela é possível. Sabe quantas histórias bíblicas de homens e mulheres que enfrentaram tantas tempestades, mas que manteram seus olhos focados no capitão, eles encontraram tanta, sabe, segurança no meio dessa incerteza. Noé, por exemplo, ele estava lá na arca durante o dilúvio. Ele nos ensina que mesmo quando tudo ao nosso redor parece desabar, Deus ele sempre vai ser a nossa âncora inabalável. José, por exemplo, ele foi lançado nas águas da inveja, da escravidão dos seus irmãos. Depois ele enfrentou tempestades de calúnia e prisão, mas Deus estava com ele, conduzindo ele através das ondas até o propósito mais elevado. Ele saiu da prisão e foi direto para virar governador do Egito. Sabe, essa jornada do barco, ela nos leva a entender que
Em meio às tempestades, nós podemos encontrar paz que excede todo entendimento. Jesus, sabe o que ele estava fazendo no meio da tempestade? Quando ele estava no barco? Ele estava dormindo. Sabe, em meio a uma tempestade lá no mar da Galileia, Jesus ele estava dormindo. Sabe o que ele nos ensina? Que mesmo quando parece que Deus está distante, Ele está sempre no controle. Sabe quantas vezes que você vai orar, que você está desesperado e você ora e você às vezes não escuta a Deus? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus está sempre no controle. Quando nós seguimos o nosso capitão, nós apenas não estamos enfrentando tempestade, mas estamos aprendendo que o sol está próximo, o nascer do sol, a hora que a tempestade vai se acalmar, ela está próxima. Como discípulos, eles viram o sol, sabe? Jesus ele estava lá dormindo no barco e eles estavam desesperados, assim, o mestre, olha essa tempestade. Ele estava dormindo, eles acordaram ele e com uma única ordem do nosso capitão, toda a tempestade se acalmou. E eles viram, sabe, o céu aberto. Meu irmão, quando você segue ao capitão, só uma ordem dele vai fazer toda a tempestade cessar. Mas continue olhando para o capitão. Sabe, enquanto você está enfrentando as suas tempestades individuais, que você fixe os seus olhos no nascer do sol, que você fixe os seus olhos em Jesus, sabe, onde não vai haver lágrimas, onde não vai haver dor, onde não vai haver aflição, porque nós temos que confiar nesse capitão que é Jesus, e ele é a nossa salvação. Vamos refletir um pouco. Imagine lá, José, filho de Jacó, ele experimentou um momento, sabe, de tanta aflição. Gente, como José foi injustiçado, sabe, o cara não tinha nada, ele foi lançado à prisão, e lá ele enfrentou sofrimento, mas o sofrimento dele foi temporário. Mas foi muito tempo. Eu falei, não, gente, foi temporário, porque a fidelidade, sabe, de José a Deus e a sua habilidade de interpretações ali no meio da prisão levaram ele não apenas à liberdade, mas à posição de autoridade no Egito. Sabe, José ele poderia ter desacreditado, mas ele preferiu confiar em Deus. E sabe, hoje, nessa noite, que você possa, em meio às suas dificuldades, confiar em Deus assim como José. Sabe, olha para Jó, olha para a história de Jó. Olha o testemunho que Jó dá. Ele teve tanta paciência em meio às aflições, sabe, mas o resultado deles foram bênçãos duradouras. Sabe, embora ele tenha enfrentado tantas perdas devastadoras, Jó ele permaneceu firme em sua confiança. Ele chegou a mandar a esposa dele calar a boca, chamou ela de louca, mas ele preferiu confiar no Senhor. Confie no Senhor, que Ele é capaz de transformar toda a sua tristeza em alegria. Vamos imaginar o pessoal lá no deserto, sabe? Em meio ao deserto, os israelitas enfrentavam tantos momentos difíceis ali na sua peregrinação, tantas adversidades, mas Deus estava com eles, sabe? À noite era uma cortina de fogo para esquentar o povo, e durante o dia era uma nuvem para cobrir, para que eles não sentissem o calor. Gente, em meio a tantas dificuldades, tribulações, Deus ele vai nos provar na sua palavra o quanto que ele tem cuidado de nós. O quanto que Deus ele tem cuidado de você. Não tire os seus olhos desse capitão. Não tire os seus olhos. Cara, imagina só Paulo no meio da prisão. Ele estava enfrentando, sabe, perseguições. Ele estava lá inúmeras vezes enfrentando aflições. Mas o que é que ele fez na prisão? Ele expressou a sua vontade de viver Jesus. Ele escreveu cartas. Cara, em meio à prisão, Paulo ele fala, cara, eu não posso pregar a palavra aqui, eu não vou me afligir. Então ele começou a escrever cartas na prisão. Paulo começou a escrever, e essas cartas têm abençoado a nossa vida até hoje. Sabe, em meio às dificuldades, Deus ele sempre vai extrair coisa boa, para que
a sua vida seja uma vida de bênção. Mano, olha para Davi na cova dos leões. Davi, ele não se sujeitou de forma alguma e ele foi lançado à cova dos leões. E os leões não o devoraram, meus irmãos. Meus irmãos, quando você se apega ao capitão que está no barco com você, sabe, Jesus, ele nunca vai te desamparar. Ele nunca vai desamparar você, porque você está confiando a sua proteção no Altíssimo. Daniel, ele sabia que ele podia ser lançado da cova, mas que ele ficaria bem porque ele confiou no Deus Altíssimo. Em todas as circunstâncias que você estiver passando, não importa as suas aflições, confie no Deus Altíssimo. Jesus, ele está protegendo você. Quero convidar você nesse momento para que a gente possa fazer uma oração. Senhor, nós chegamos a Ti com os nossos corações gratos pela promessa que o Senhor tem feito, que em meio às nossas aflições nós possamos reconhecer o Senhor, que nós possamos viver nesse mundo que sim, nós vamos enfrentar desafios e tribulações, mas que nós, ao olharmos para a Tua Escritura, nós possamos encontrar um consolo, alegria. Deus, a Tua palavra diz que essas tribulações, elas são momentâneas. Sabe, Deus, assim como José, que enfrentou a prisão, Jó, que enfrentou tantas perdas. Deus, os israelitas que estavam lá no meio do deserto, o Senhor mandou uma cortina de fogo para eles não sentirem frio, o Senhor mandou nuvem para eles não ficarem com calor durante o dia. Sabe que em meio às nossas jornadas pessoais, que nós estamos enfrentando essa adversidade, Deus, que a Tua palavra possa nos guardar. Tua palavra, ela nos assegura que a tristeza, ela pode durar uma noite, mas que a alegria, ela vem pela manhã. Deus, nos proteja nesse momento de aflição. Sabe, nós te pedimos, Pai, nos dê discernimento para entender as lições que o Senhor quer nos ensinar. Quando nós olhamos para a vida de Paulo, Senhor, que em meio às prisões e perseguições, ele manteve a sua esperança firme, ancorada no Senhor. Que assim como Paulo nós possamos enxergar além das nossas circunstâncias presentes, que nós possamos fixar os nossos olhos, não na recompensa que está aqui diante de nós, mas na recompensa que está além de nós. A recompensa que nós não estamos vendo, Senhor. Que nessa noite nós possamos começar a enxergar essa recompensa, assim como Paulo enxergou, assim como Jó, em meio às provações, ele enxergou, ele continuou sendo fiel. A semelhança dos discípulos Pedro e João, Senhor, que enfrentaram lá no Sinédrio, nós te pedimos coragem, Senhor Deus, nos dá coragem para que nós possamos permanecer firmes na verdade, mesmo diante da oposição. Em nossos momentos, sabe, de cova, Senhor Deus de leões, naqueles momentos que nós estamos sendo lançados a tantas dificuldades, como Daniel, que nós possamos confiar nossa proteção ao Senhor, com a certeza que o Senhor vai nos proteger. Não importa o que estão lançando sobre nós, não importa se nós estamos sendo lançados no fogo, não importa se nós estamos sendo lançados para os leões, o Senhor tem guardado as nossas vidas. Jesus, que em meio às tribulações nós possamos elevar os nossos olhos, sabe, para o Senhor, assim como fez Estevão. Deus, ele estava lá sendo apedrejado, Jesus, mas ele olhou para o céu e ele viu o Senhor. Que nessa noite nós possamos te ver, Senhor, em meio às nossas aflições, que o Senhor nos inspire a buscar mais a sua face, que nós possamos chegar, sabe, com ousadia diante da tua presença, sabe, que nós possamos ter alegria, Senhor, nessa noite, que em meio à nossa jornada nos ensine, Jesus, nos ensina a entregar e a depositar os nossos planos em tuas mãos, sabe, que nós
possamos entregar os nossos planos diante da sua mão. Deus, Abraão, ele confiou na promessa, mesmo quando tudo parecia impossível, ele confiou, ele entregou diante das suas mãos. Que nós possamos experimentar essa direção, esse cuidado que o Senhor tem por nós, esse cuidado que o Senhor quer nos proporcionar. Sabe, Senhor, que à medida que nós entregamos os nossos planos a Ti, as nossas orações, que nós viemos a experimentar uma direção e o cuidado que o Senhor tem por nós. Oh Jesus, em minhas aflições, nós queremos buscar a Sua face, Pai. Vem se revelar a nós, Senhor Deus, nessa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Sabe, meus irmãos, eu quero te falar uma coisa. Em meio às aflições, eu quero encorajar você a permanecer firme na sua fé. Sabe, diante das adversidades, permaneça firme, olhando para Jesus. E eu tenho certeza que Ele vai fazer um milagre, assim como Ele fez em tantos exemplos que nós vimos nessa noite. Eu quero lembrar você, se você não é inscrito nesse canal, que você possa se inscrever nesse canal, que você possa curtir esse vídeo, ativar o sininho das notificações e que você compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, que você mande esse vídeo para alguém que você vê que precisa receber essa oração. E até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a sua noite.